bem? Este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura. E o Brasil tem hoje 1.200 cursos de formação em Direito. Mas no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil, 90% dos candidatos foram reprovados. Esse resultado fez o Ministério da Educação acender o sinal de alerta. Em parceria com a OAB, o MEC estuda aí diversas mudanças na questão do ensino do direito no Brasil, inclusive obrigando os futuros profissionais a fazerem estágios em órgãos públicos. Além disso, o Ministério impediu a abertura de novos cursos de direito até que o ensino jurídico seja reformulado. E a gente pergunta então, como melhorar a formação dos nossos futuros juízes e advogados? Bom, para esta conversa, recebemos aqui no estúdio o Nuno Coelho, que é professor do curso de Direito da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ribeirão Preto. E também conosco o Felipe Santa Cruz, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Logo mais, também vamos conversar com a bacharel em Direito, Michele Melo Roquete. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite para tirar suas dúvidas, participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura, acesse nossa página no Facebook ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. Bom, primeiramente, obrigado aos dois pela presença, bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. A gente começou aqui falando desse dado, né? 90% dos candidatos que aplicam para fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil são reprovados. Quero entender de vocês como a gente chegou a esse dado alarmante, começando por você, Nuno. Esse é um dado alarmante, mas esse não é um dado novo. Os índices de reprovação na OAB, que agora são altos no Exame Nacional Unificado, já eram antes altos quando os exames eram realizados pelas seccionais da OAB. Quando eu fiz essa prova, há quase 20 anos atrás, a aprovação não era maior do que 15%. Né? Então isso denota que nós temos problemas na formação jurídica prestada pelas nossas universidades e faculdades de Direito, que são persistentes e que as medidas que nós temos tentado tomar, infelizmente, não estão surtindo efeito. Felipe, como você avalia, então, esse dado histórico, como apresentou o Nuno, de um baixo índice de aprovação no exame da OAB? Primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu entendo, como professor, de que, primeiro, é um diagnóstico, né, claro, de que temos problemas. E para a Ordem, falo como dirigente da Ordem, é um ônus, né? Ninguém tem satisfação, ninguém tem prazer em ver frustrado o sonho de um jovem, de futuro, após uma universidade, após sacrifícios financeiros do próprio estudante, da sua família. Não dá prazer à direção da Ordem e à Ordem dos Advogados a assistir à reprovação de 90% dos candidatos. Mas nós sabemos que é nossa missão. Por quê? Porque quem passa nessa prova recebe uma carteira e vai defender a sociedade, vai defender o cidadão, vai ter uma carteira para tratar de patrimônio das pessoas, da família das pessoas, para tratar da liberdade de um ser humano. Então nós temos que ter uma forma de verificar a qualidade desse profissional. E hoje a Ordem tem esse ônus de dizer à nação, e é dessa forma que está acontecendo, que verdadeiramente ter num estado como o Rio de Janeiro um número superior, um número de faculdades de direito superior a todos os Estados Unidos, é preocupante e essas faculdades não estão cumprindo a sua tarefa de bem formar esses candidatos ao exame de ordem. A gente olhando para essa questão que se aponta do número excessivo, a gente pode dizer, de cursos de direito, não só aqui no Rio, mas no Brasil todo, como chegamos a esse número tão alarmante também, de números de cursos que não são muitas vezes fiscalizados, Nuno? Bem, a mim não parece que o nosso problema seja de ter vagas demais no sistema universitário. Nas faculdades de Direito isso é particularmente digno de nota, não é? Mas, em geral, nós temos déficit, não é? de acesso à população à universidade, ao ensino superior. O problema não está em recebermos a população na universidade, o problema está em não oferecermos à população um serviço de qualidade. Esse que é um serviço público, seja prestado pela universidade pública, seja prestado pela universidade privada, ele é inteiramente regulado e deve ser fiscalizado pelo governo federal e esse trabalho de fiscalização, infelizmente, não tem
dado resultados, não é, que façam com que o sonho dessa juventude que entra na universidade possa se concretizar ao final do investimento de tempo ou de dinheiro, não é? Sempre também de dinheiro que as pessoas, as famílias fazem com tanta dificuldade, não é, para formar um aluno em direito. Felipe, essa questão da fiscalização, né? Você, frente à ordem, percebe de fato os cursos quando são abertos? Como é feito esse acompanhamento do Ministério da Educação após liberar, por exemplo, o novo curso de Direito? Acho que é falho, deficiente. Agora, eu quero reafirmar, quero dizer que concordo com o professor, reafirmar isso. Eu acho que não é o número, né? O número, ele demonstra uma explosão que aconteceu recente e essa explosão visivelmente não foi acompanhada pela qualidade. O professor não está com a razão. Eu não defendo um mundo só das elites fazendo o curso de Direito. Isso seria extremamente perverso com a nossa população. Mas também temos que verificar o que está se vendendo como produto, porque a verdade é essa, né? Infelizmente acabou virando um produto a ser vendido e esse produto não está sendo devidamente prestado ao estudante de Direito. Então a ordem acha que é papel das autoridades públicas, do Ministério da Educação, uma melhor fiscalização. E acaba, volto a dizer, pagando até publicamente um preço como se fosse uma reação corporativa ao ingresso de novos advogados. Muito pelo contrário, eu acho que bons profissionais são sempre bem-vindos e a ordem gostaria de ver índices bem maiores de aprovação. Mas a realidade hoje é que essas pessoas não possuem a formação elementar e nós temos que dizer isso. Há 60 anos, isso deve ser anotado, a OAB tem chamado a atenção para os problemas do ensino jurídico no Brasil. Desde a década de 1950, a OAB faz encontros, tem publicações e tem chamado a atenção para aquilo que naquela época já se dizia ser uma crise persistente do ensino jurídico no Brasil. A OAB acaba por ser, por seu exame, o indicador de um defeito, não é? de uma deficiência estrutural no nosso sistema de ensino jurídico. E esse o exame da ordem, o fracasso dos egressos das faculdades de direito neles, um sintoma e provavelmente não o pior sintoma, não o pior sinal, porque nós sabemos que o exame da ordem é apenas o primeiro dos vários concursos, das várias provas públicas aqui, o egresso do direito majoritariamente pretende enfrentar. O exame da ordem tem níveis de reprovação altíssimos. Muito bem, o que dizer dos concursos públicos para delegado de polícia, promotor de justiça, juiz e outras carreiras públicas, cujo acesso está evidentemente bloqueado para a grande maioria dos egressos, né? Então, tudo isso é um conjunto de sinais que nos deve orientar na revisão do ensino jurídico brasileiro. Muito bom. Eu vou chamar agora para a nossa conversa a Michele, que se formou em Direito, fez o exame da Ordem dos Advogados do Brasil em 2 oportunidades. Tudo bom, Michele? Boa tarde. Boa tarde. Então, conta pra gente, como foi para você ter feito o exame? Olha, eu quando fiz o exame da ordem, eu tive bastante dificuldade nas provas, na realização das provas. Eu achei que elas eram assim bem mais complicadas do que o conteúdo, inclusive, que foi dado na faculdade. E você, de certa forma, se preparou ao longo dos anos, todo aluno de Direito, né, tem essa meta de chegar no fim da faculdade, fazer o exame da ordem. Como é para isso, ainda enquanto estudante, como os alunos se preparam, como é ter em vista aí no fim da faculdade ter que fazer esse curso? Olha, a gente na faculdade cumpre tudo aquilo que é exigido pela faculdade mesmo, pelo próprio curso universitário. Depois que a gente se forma, a gente ainda tem que entrar em cursos preparatórios para a prova, para poder realizar essa prova, porque ela realmente fica um pouco, ela é bem mais difícil do que a gente imagina. Michele, volto a chamar você daqui a pouco. Eu quero ouvir do Felipe em relação a isso que a Michele apresenta, de cursos preparatórios para fazer a prova da OAB. De certa forma, a prova em si já seria, não precisaria de outro curso anteriormente, né? O curso de Direito deveria ser o preparo para esse exame. É uma lógica de mercado que criou todo um mercado próprio de cursos preparatórios. Teria que viver em outro planeta para não identificar, por exemplo, na chegada do Rio de Janeiro,
tem um gigantesco outdoor, se prepare para a prova da ordem, né? No curso tal. Acho que realmente é mais um sintoma, como disse o professor Nuno, da deficiência da formação. Se nós já saímos de uma formação universitária com um aluno, digamos assim, fresco, com aquilo na memória há pouco tempo, ele ainda precisa, como parte da sua formação, recorrer a cursos específicos que ensinam propriamente como passar na prova, truques da prova, porque é isso que acontece muito nesses cursos, demonstra que esse aluno não estava devidamente formado. A OAB fez um esforço muito grande, a OAB do Rio, em particular, enfrentou isso muito nos últimos anos, e nós defendemos a unificação nacional da prova, que foi um grande avanço, porque o advogado tinha provas diferentes pelo país, então às vezes a prova era mais fácil no estado X, no estado A, e ele advoga nacionalmente. Nós defendemos a terceirização da prova, foi uma grande conquista. Hoje é uma entidade fora da ordem que providencia, com uma banca, por quê? Porque nós achamos que assim há uma transparência. Pensa que é uma prova que se realiza várias vezes por ano e é nacional, realizada no mesmo dia, no país inteiro e idêntica. Então é um grande esforço da ordem para que o processo, para que esse certame seja o mais transparente e que tenha uma certa estabilidade na sua organização. Muito bom. Michele, da primeira para a segunda vez que você realizou a prova, você mudou a forma de se preparar? Conta um pouquinho para a gente sobre o processo, então, depois de ter feito a primeira vez, você tentou novamente. Olha, eu na verdade, a grande dificuldade que eu tive na realização da prova é que a prova ela é cobrada em nível de concurso público e a dificuldade é muito grande. Outra questão é que na grade da minha faculdade não tinham disciplinas que, por exemplo, eram cobradas na prova da OAB. Então eu tive que estudar conteúdos que não eram cobrados, inclusive na própria faculdade. Isso para mim foi uma dificuldade. Muito bom. Também tem essa questão da formação, a gente fala do curso em si, a fiscalização que a gente falava um pouco antes, né, professor, sobre a questão do que o MEC de fato exige na abertura do curso, mas nem sempre é o que o curso coloca em prática. Há uma tensão entre os objetivos, entre o que as faculdades de Direito fazem e aquilo que é exigido dos alunos no momento em que eles submetem a estas provas. Quem acaba por pagar por essa diferença são os alunos, infelizmente. As universidades, elas têm discutido, e com razão, os especialistas em ensino jurídico, a possibilidade de estas provas serem revistas, elas precisam ser repensadas em muitos aspectos. É uma questão difícil, porque é muito difícil elaborar provas para contingentes populacionais tão grandes, não é? Mas o resultado é que essas provas são estruturadas de tal forma a exigir uma capacidade de memorização como a principal das qualidades do candidato, em detrimento de outras habilidades que vão ser, com certeza, mais úteis e necessárias para o desempenho da profissão, seja da profissão de advogado aqui no exame da ordem ou da atuação como juiz ou promotor e etc. Não é? Então, há essa tensão que precisa ser pensada. Depois, nós não podemos medir o sucesso de uma faculdade de Direito apenas pelo resultado que os seus alunos têm na OAB. Não é? É claro que uma boa faculdade de Direito terá, em regra, como primeiro resultado natural, um bom índice de aprovação dos seus alunos. Mas ter um bom índice de aprovação dos alunos na OAB não significa dizer que a faculdade preste uma boa formação jurídica. Muitas vezes as faculdades acabam por organizar os seus estudos para o sucesso nessa tarefa que é de fazer uma prova, que é uma meta de curtíssimo prazo. Não é? Preparar o aluno para responder a algumas questões que são de complexidade de baixa a média, que exigem mormente memorização, descuidando da preparação de médio prazo, desenvolvendo no aluno autonomia, capacidade de raciocínio, capacidade de organizar o seu escritório de advocacia, a sua vara, não é? A sua promotoria, seja capaz de resolver com criatividade problemas novos. Não é? Então, esse objetivo de médio prazo, ele não está sendo expresso no resultado dos alunos na OAB, e muito menos os objetivos de longo alcance que uma faculdade de Direito deve ter.
o aluno deve sair com visão de mundo para entender como funciona a economia, como funciona a economia do setor público, do setor privado, a inserção do Brasil na região, no mundo. É preciso entender, compreender historicamente, politicamente, os temas da democracia, etc., o que também não é objeto de análise, não é apurado por isso. Então, os exames são importantes, não é? Eles podem ser repensados, não é? Nós acreditamos que eles devam ser repensados, mas mais importante também é lembrar de que eles não funcionam sozinhos como um medidor da qualidade do ensino jurídico. Bom, a gente sabe que o Ministério da Educação suspendeu a abertura de novos cursos temporariamente, aí pensando nessa reformulação do ensino jurídico no Brasil. Quero ouvir, Felipe, de que certa forma, como o MEC, trabalhando junto à OAB, aí, que pontos são levantados, que caminho a gente pode perseguir aí para melhorar, de fato, a qualidade da formação desses nossos futuros advogados e juízes do Brasil? Primeiro, comemorar, eu acho, esse convênio da Ordem Federal e da Ordem com o MEC é uma boa sinalização. Né? Até para corrigir o que a nossa candidata, aqui, a nossa aluna estava falando. Não pode haver um descompasso entre a grade e a prova. Eu acho que a prova tem que ser... Hoje mesmo, eu encaminhei um ofício à comissão defendendo uma outra resposta de uma prova da banca de constitucional da última prova. E fui alertado na internet por alunos e professores. E mandamos fazer um parecer e verificamos que houve um erro. A prova é algo que se aperfeiçoa. Nós temos que melhorar a prova permanentemente, a prova nacional, e é complexo. Agora, se passamos a ver a situação como algo sistêmico, de forma mais ampla, trabalhando com o MEC, uma grade que também espelhe tudo que o professor falou, maior capacidade crítica, maior aprimoramento, os desafios do Brasil e da economia de hoje, que não são os mesmos de 10 anos atrás, muito uma ampliação de ramos, de alternativas no direito. Nós temos que ter, então, uma capacidade de sentar, todos esses atores têm que dialogar para tentar montar uma grade que reflita num aluno melhor qualificado para a vida, para a sociedade, que é isso que o professor disse, e também que se encaixe e que tenha maior facilidade de fazer a prova como mais um ato desse processo de formação. A prova não é o grande Everest, ela tem que ser mais uma parte dessa trajetória. E digo, está mais difícil que um concurso público, ouvir a fala da nossa colega. Não é verdade de tudo isso, depende do concurso. O concurso público hoje no Brasil, até por esse processo de formação, concurso recente no Rio de Janeiro, 3.000 candidatos à vaga de magistrado, nós tivemos 3 aprovados. 3 aprovados em 3.000. Quer dizer, concurso público é muito difícil, é parte também desse processo de formação do nosso estudante. Bom, a gente falava um pouquinho dessa questão da fiscalização. A Priscila Bonavita mandou para a gente aqui pelo Twitter um comentário. Obrigado, Priscila, pela participação. Ela que fez a prova no 10º período, disse que foi aprovada aí na primeira tentativa, que não é fácil, mas também não é nada absurdo, mas ela coloca a questão da falta de fiscalização pelo governo e falta de valorização do professor, que geram em alunos sem condições mínimas de aprendizado. Em relação a isso, quero ouvir o professor que está na universidade diretamente, a gente falando dessas possíveis mudanças aí, através dessa parceria da OAB com o MEC, em rever o ensino do direito no Brasil. Então, você que está na ponta, no dia a dia, cuidando com os estudantes, formando esses futuros advogados para o Brasil, que caminhos são fundamentais a gente pensar e trilhar para, de fato, melhorar essa formação, professor? Muito bem. Em primeiro lugar, nós precisamos atentar para aquilo que é realmente essencial. Quais são os problemas que estruturalmente causam o fracasso dos nossos formados em direito. Não é? Em primeiro lugar, devemos olhar para as regras que, em âmbito federal, regulam uma faculdade de direito. Essas regras existem, elas são o resultado de discussões de que a OAB sempre participou, de que os professores especialistas em ensino jurídico no Brasil das quais também participaram e que são boas regras. O sistema normativo hoje que organiza, que diz qual é a carga horária, qual deve ser a titulação dos professores, qual é a estrutura física, a biblioteca, não é? A dedicação dos professores ao ensino do direito, tudo isso é objeto de uma boa norma.
É claro que essa norma pode e deve ser aprimorada, mas a primeira coisa a fazer é aprimorar o sistema de fiscalização da aplicação dessa norma. Porque o aluno é, ao final do curso, ao final dos 5 anos de investimento, avaliado. E na maioria das vezes, impedido de aceder à profissão de advogado ou muitas outras, porque não foi bem formado na faculdade. Né? Então, o aluno é avaliado, é fiscalizado, mas a faculdade não é fiscalizada devidamente. Né? O sistema de avaliação do ensino superior no Brasil obedece a princípios também interessantes. Por quê? Porque quem faz a avaliação dos cursos são os próprios professores. O INEP, do MEC, recruta professores do Brasil inteiro que vão às outras faculdades aplicando questionários. Mas esta avaliação ela é muito pontual, ela é eventual, ela acontece de vez em quando na vida da faculdade. E quando acontece, a faculdade vai receber a visita do MEC, é uma confusão enorme, não é? Pintam-se as paredes, compram-se livros para as bibliotecas, professores são contratados, outros são demitidos. De fato, devia ser uma realidade ao longo do ano, não somente no dia da visita de fiscalização do Ministério. Os alunos muitas vezes dizem, professor, quem dera se o MEC viesse aqui todos os meses ou todos os semestres. Muito bem, nós precisamos pensar um sistema em que esse acompanhamento seja mais próximo. Por quê? Porque quando é o momento de ele acontecer, ele efetivamente impacta no processo de educação. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quero agradecer a Michele, que participou com a gente pelo telefone. Obrigado, Michele. Boa tarde. Boa tarde, de nada. Muito bom. Obrigado a vocês também por terem estado aqui no estúdio comigo. Para encerrar, eu quero só ler o recado da Dani Souza, que mandou para a gente pelo Twitter a mensagem dizendo que a formação dos estudantes de Direito deveria ser mais rígida, pois eles atuam em uma área muito importante para a nossa sociedade, e é por isso que a gente está debatendo esse assunto aqui. Então, obrigado a vocês, boa tarde e até a próxima. Obrigado. Você em casa, obrigado pela companhia, a gente volta a se encontrar até amanhã às 2h30 da tarde. Até lá.